bem ele, a participação do consagrado, do 10 do futebol brasileiro, Jorge Cajuru. E agora, na Record News para o mundo inteiro, vem aí o 10 do esporte, com o consagrado Jorge Cajuru, há 50 anos no ar. Um abraço, mais alegre comunicador da televisão brasileira, raro talento Beto Brasil, aqui Mundo do Esporte, para o mundo inteiro, pela nossa Record News, prefixo consagrado em todo o Brasil, com mais um dia esportivo, hoje sexta-feira, 18 de julho de 2025. Primeiro um abraço às feras da Latinha, ao Jaime, ao Rui Barbosa. Gostei da opinião do Rui ontem sobre o Neymar, o entusiasmo dele pelo Neymar. Isso é fundamental na vida, a vida é feita de otimismo, Beto, e você sabe disso. E vamos juntos aqui, perguntando a vocês inicialmente, se esperavam a derrota do Fluminense ontem à noite no Maracanã para um Cruzeiro que agora é líder, um time que começou com fase preocupante e foi crescendo. Eu, desde o começo do campeonato, eu profetizei que o Cruzeiro chegaria entre os 4 e agora é o líder isolado, pelo menos por enquanto. E queria a opinião de vocês sobre esse resultado e depois eu volto mostrando tudo sobre este jogo e mais informações do futebol brasileiro aqui na Record News. Beto Brasil. Comigo, Jorge Cajuru, o mais consagrado 10 do rádio e da TV pelo Brasil, né? E agora vamos então com os craques da Latinha. Começa com você, Primo Rico, em relação ao Cruzeiro. Você já imaginaria, você acreditaria na vitória do Cruzeiro, igual o Cajuru fez a pergunta aí, em relação ao Fluminense, e hoje é líder da competição. Líder. E joga na próxima rodada em casa, diante do Juventude. E o Flamengo, que é o vice-líder, vai jogar contra o Fluminense. Se o Flamengo perder para o Fluminense, né? Uhum. E o Cruzeiro ganhar do Juventude, pode colocar 6 pontos aí do segundo colocado. O que você acha? Essa partícula "se", que é uma conjunção, né? Se... Na língua portuguesa, ele não joga, né, Beto? Mas veja bem, se o Flamengo perder para o Fluminense, que é coisa absolutamente normal, o Fluminense é um grande time, sempre um adversário muito forte do Flamengo, né? E o Cruzeiro bater no Juventude em casa, como é bem provável, joga no Mineirão, né? E o Cruzeiro está jogando por música, né, rapaz? Mereceu a vitória do Fluminense? Mereceu. Caio Jorge está fazendo sucesso, é o artilheiro agora, ultrapassando a Arrascaeta, né? E pode ser vendido agora, então para mim é isso aí. O Cruzeiro deve ganhar, vai chegar a 33 pontos e o Flamengo vai ter que se espernear, né? Agora dizem que time grande não perde em 2 jogos seguidos assim, né? Igual o Flamengo, a estrutura como o Flamengo, né? Se perder para o Fluminense, Beto Brasil, sinceramente, vai entrar uma crise no Flamengo, né? E o Cruzeiro já vai distanciar 6 pontos caso ganhe do Juventude. O Cruzeiro venceu o Fluminense, é líder da competição. Você já imaginava isso, Rui Barbosa? Ô Beto, é o seguinte, depois que a onça está morta é muito fácil falar, certo? Uhum. Eu queria falar 2 situações aqui. O Fluminense chegou muito forte para esse jogo por tudo que fez no Mundial. Porém... Essa que é a grande realidade. Né? Porque pelo brasileiro, se você colocar pela pontuação do Fluminense hoje no brasileiro e o Cruzeiro, a pontuação do Cruzeiro está na frente e jogando um futebol vistoso, o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, tinha a possibilidade de vencer o jogo. Era favorito? Não era pelo que o Fluminense fez no Mundial. Agora, depois que aconteceu a vitória por 2-0, é fácil chegar aqui e falar que a gente previa um resultado desse. Mas para mim não foi nada anormal. Para mim o Cruzeiro tem time para isso. O Léo Jardim, que é o Leonardo Jardim português, deu uma cara nova pro time. Eu me lembro muito bem quando ele chegou, que ele falou, ele fez assim pro torcedor na arquibancada, que ia mandar o Dudu embora, o torcedor perguntou, e o Dudu? Ele fez assim, que ia embora, e logo em seguida ele deu uma entrevista falando o seguinte, que ele mandaria todo o elenco embora, mas não mandaria o Léo Jardim. Então ele tinha razão, porque ele viu no Léo Jardim um treinador que poderia colocar o Cruzeiro aonde está hoje. E o trabalho do Léo Jardim é bem vistoso. Então, assim, para mim não é nada de anormal o Cruzeiro ter vencido o jogo ontem por 2-0, porque faz uma belíssima campanha e tem tudo, Beto. Tem tudo para tentar buscar o título desse ano do Campeonato Brasileiro. Agora ficou a pergunta no ar, hein? O Cruzeiro é melhor do que os times que estavam disputando o Mundial? Eu acho que não. Teve clubes grandes lá que perderam pro Fluminense. Eu acho que não. E o Cruzeiro ganhou do Flu, ué. Então o Cruzeiro eu acho que são situações, um momento diferente. Eu não comparo, assim, não. São campeonatos diferentes. São atmosfera diferente, momento diferente, concentração diferente. Por exemplo, você acabou de falar pro Jaime aí que o Cruzeiro agora pega o Juventude fora em casa. No Mineirão. Será que ele vai entrar com a mesma concentração que entrou nesse jogo contra o Fluminense? Se bobear,
não ganha o jogo, Beto. Tem que entrar, não é verdade, Jair? É verdade. Tem que entrar com a mesma concentração, é jogo de liderança, de manter a liderança. Então a concentração tem que ser redobrada do que foi contra o Fluminense. Porque senão não ganha o jogo, Beto. Não ganha o jogo. Historicamente, o Juventude tem aprontado o Mineirão, tá? Principalmente contra o Cruzeiro, tá? Então, o Cruzeiro, mesmo sendo líder, tem condições de colocar mais pontos na frente do segundo colocado, tem que colocar a barba de molho. Ele é o favorito. O time é o líder. Ele falou uma coisa chave aqui, ó. Caramba. Será que o Cruzeiro vai entrar com a mesma determinação e seriedade que fez contra o Fluminense? Exatamente. Será que vai? Pra ver. É isso aí. Quer esperar para ver. E vamos continuar agora. Ele vai trazer os gols, os lances e também seus comentários. Ele está de volta, Jorge Cajuru. Começamos com Brasileirão ontem à noite. O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 30 pontos. Mesmo com o domínio da posse de bola e mais de 20 finalizações por parte do Fluminense de Renato Gaúcho, foi o time mineiro quem mostrou mais eficiência. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo. Fabrício Bruno começou de cabeça após escanteio. Caio Jorge, este jogador acima da média, a meu ver, ampliou a jogada de contra-ataque, aproveitando erros defensivos do adversário. No segundo tempo, o Fluminense cresceu com as alterações do Renato Gaúcho, pressionou intensamente e acertou 2 bolas no travessão e uma na trave, mas não conseguiu furar o bloqueio do time visitante. O Cruzeiro, apesar de acuado, se defendeu bem e garantiu o resultado construído na primeira etapa, na primeira metade do jogo, na verdade. O confronto também marcou a despedida do colombiano Joe Arias, vendido ao Wolverhampton da Inglaterra por 22 milhões de euros. Com um total de 280 partidas jogadas pelo Flu, ele foi aplaudido pela torcida ao final do jogo. E na telinha, vamos ver agora a classificação atualizada do Brasileirão Série A. O Cruzeiro lidera o torneio com 30 pontos em 14 jogos. Em seguida, segundo lugar, vice-líder, o Flamengo aparece com 27 pontos, mas com um jogo a menos, o que pode levá-lo de volta à liderança em caso de vitória no domingo contra o Fluminense no Maraca. O Bragantino também tem 27 pontos, mas com 14 jogos já disputados, ocupando a terceira colocação. O Bahia fecha o G4, zona de classificação direta para a Libertadores da América do ano que vem, com 24 pontos o Bahia. Logo abaixo vem Palmeiras com 23 pontos e o Botafogo do Rio em sexto com 22 pontos. Em sétimo, o Fluminense, estacionado nos 20 pontos após a derrota para o Cruzeiro ontem. Porém, vale lembrar que está com 2 jogos a menos devido à agenda na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Na parte de baixo da tabela de classificação da Série A, na zona de rebaixamento, o Vitória da Bahia está com 12 pontos ganhos, é o 17º colocado. O Juventude é o 18º com 11 pontos. O Fortaleza é o antepenúltimo colocado com 10 pontos ganhos. E o lanterna absoluto, para mim já rebaixado, é o Sport Recife com apenas 3 pontos. 3. Em 3 empates e 9 derrotas. Sem nenhuma vitória, o time pernambucano vive um péssimo ano na Série A, sem nenhuma dúvida. Mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Atlético Mineiro, veja aí na telinha, venceu o Bucaramanga por 1-0 fora de casa na Colômbia pelo jogo de ida
dos playoffs da Copa Sul-Americana e dá um passo decisivo para a sua classificação e permanência na competição sul-americana. Bem, Beto Brasil, mais alegre comunicador da televisão brasileira, um ótimo final de semana para você, para a família, Deus e saúde, ao Jaime, ao nosso Rui Barbosa, enfim, a todos, em especial nossos únicos patrões que acompanham de segunda a sexta entre 1 e 1h30 este mundo do esporte aqui na Record News e segunda-feira, 1h, em ponto, estaremos juntos ao vivo novamente. Um ótimo e iluminado final de semana, brava gente brasileira. Um abraço para você, Jorge Cajuru, saúde e paz para você e para todo mundo também. Olha só, hein, tá aí, só o esporte para mim, rapidinho, para comentar, para entrar na Série B, para mim a grande decepção é o esporte, para vocês também? Sim ou não? Ah, tranquilo. É, já Esporte caiu, decepção. já, né? Pra mim já caiu. Não tem jeito, rebaixado. não. Não tem jeito não. Difícil.